Meus irmãos, mais uma vez, então, bom dia, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 15 até o 20. Eu dividi bastante, meus irmãos, eu subdividi aí esse João 14, podia até ter feito uma mensagem só, mas achei importante dividir. Crianças e juniores, às vezes eu fico pensando como que eu posso ajudá-los se vocês quiserem ilustrar a mensagem. Mas basicamente a centralidade desse texto aí, dessa perícope, ela está falando, Jesus está fazendo um anúncio maravilhoso aqui. Primeiro ele já falou que ele vai embora, né? Que ele ia embora e foi, né? Através da morte, depois da ressurreição. Mas aqui ele está falando de algo maravilhoso, que Deus continuará conosco. Deus vai continuar com o seu povo por meio do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E uma das formas que o Espírito Santo é manifestado, é mostrado no Novo Testamento, é justamente pela imagem de uma pomba. Não que uma pomba seja o Espírito Santo, tá? Mas é a forma como, quando Jesus foi batizado, né, o Espírito Santo veio sobre ele dentro dessa imagem, né, de uma pomba. Talvez vocês possam pensar alguma coisa aí, essa vinda do Espírito Santo para o meio de nós. Essa é uma grande promessa, foi uma grande promessa do Senhor Jesus Cristo para nós, para a Igreja de Deus. Vamos lá, João capítulo 14, do 15 até o 20. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus fala diversas verdades aqui, obviamente, mas ele está falando também de que nós permaneceremos sob os cuidados de Deus, nós não vamos ficar sozinhos. Ficar sozinho não é agradável, não é verdade? Ninguém gosta de ficar sozinho. Eu falo sempre com a Valéria, né? A gente não tem o costume de ficar longe um do outro, mas quando isso precisa acontecer, é ruim. A gente quer ficar com alguém. Eu creio que esse seja até o sentimento que faz com que a igreja ela permaneça assim junta. Esse grupo de pessoas, né, no meio de uma cidade, eles se reúnem em vários lugares, eles têm coisa em comum, mas também, meus irmãos, essas coisas comuns nos aproximam, faz com que nós sintamos necessidade de estar juntos. É por isso que a Bíblia vai chamar a igreja de família de Deus. É uma expressão excelente, oportuna, para nós pensarmos nessa necessidade. E Deus sabe muito bem disso. Ele nunca nos deixaria sozinhos. Jesus aqui nesse momento, ele continua, na verdade, nos seus últimos tempos ou momentos de vida aqui na terra. E aí, meus irmãos, Deus será morto. Sim, Deus ele será morto por mãos de homens, por mãos malvadas, mas também pela permissão e pelo propósito do próprio Deus. Ele será morto por sua concessão, pelo seu consentimento. Os homens não são inculpáveis, eles não foram usados por Deus, ainda que Deus é soberano, e foram manipulados por Deus para isso, para aquilo. Eles, sob a égide e a direção do pecado, eles tomaram a decisão de matar Deus, né? Eu vou colocar entre aspas aqui, porque essa é uma ação de Deus em última instância. Da mesma forma que ele se permitiu morrer, também ele ressuscitará pelo seu próprio poder. E a Bíblia afirma isso. E João deixa isso muito claro. Seu propósito, então, nesse processo todo, é redimir o homem mau, o homem perdido e condenado por causa do seu pecado.
É isso que vai acontecer, é isso que vai levar Deus, né, à morte na pessoa de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, é algo muito improvável para a nossa mente humana compreender todo esse processo de Deus nessa operação de resgate, onde, eu vou botar entre aspas aqui, o herói, né? O herói morre no fim. Na mente humana, vencedor é aquele que destrói o inimigo, aquele que reina, aquele que triunfa sobre os seus súditos, cheio de glória. Mas não é assim Deus, não é dessa forma, não é dentro dessa perspectiva humana de triunfalismo que Deus opera no meio de nós. Cristo, ele não é um herói fictício, criado pela mente ou imaginação do homem. Ele não é governado por mentes humanas triunfalistas, que desejam pódio, grandes posições. Não é assim que Deus pensou a grande vitória. Cristo, ele vai para a cruz, e é justamente aí que se dá o triunfo, a vitória da vida e também a derrota da morte. Havia algo que nos perturbava, meus irmãos, que é a morte. A morte, como vencer a morte e o que pode haver depois da morte? Então, Cristo, ele vem não como um herói, mas ele vem, e nem como um mártir, né? Ele vence a morte. Paulo escreve muito bem isso em 1 Coríntios capítulo 15. Ele vence a morte, ele derrota a morte. Então a morte, ela foi derrotada por Cristo Jesus quando ele vai para a cruz por causa do grande amor de Deus. O hino 36 do nosso cenário, cantamos ele aqui quinta-feira, mas na primeira estrofe desse hino 36 do nosso cenário, ele fala do amor que moveu Cristo para fazer tudo isso que estamos falando aqui, ou que estou falando. Ele diz assim: maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. E para frisar bem o coro, né, que foi em meu favor, ele diz: Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio para me salvar. Não havia esperança, mas com Cristo houve esperança. E desde o começo do capítulo 14, Jesus está consolando os seus discípulos. Essa é a força desse texto a partir do capítulo 14. Ele está consolando diante de quê? Diante de uma realidade próxima de sua morte, de sua partida para junto de Deus Pai. Mas Jesus agora, a partir então do verso 15 que nós lemos, eles anuncia para os seus discípulos e para todos nós a promessa do Espírito Santo, o Consolador. Deus continuará conosco, nós não ficaremos sozinhos. E ele começa falando desse amor: se me amais, ou se me amares. Amar a Jesus, e esse Jesus que os amou até o fim. Se você pegar o capítulo 13, verso 1, lá exemplifica, ele fala isso, né? Então, amar a Jesus é o princípio para revelar-se como um discípulo de Jesus Cristo. Não dá para você separar ou isolar, servir a Cristo sem amá-lo. Isso porque, ao contrário dos demais mestres das filosofias, principalmente ali no Oriente Médio e o Grande Oriente, Jesus, ao contrário disso tudo, como a própria Bíblia afirma, e nós já falamos muitas vezes, pregamos aqui, ele não promete nenhum reconhecimento pessoal, um reconhecimento público daqueles que o amam, daqueles que o seguem, daqueles que o servem. Ele não promete nenhuma promoção social, pessoal, particular. Ele não te promete nenhum tipo de status onde você vai ter algo mais, um posicionamento, como tantas pessoas gostam neste mundo. Ele não traz para nós promessa de nenhum benefício financeiro, ainda que hajam muitos que pregam sobre isso, que uma das vantagens de ser cristão é os benefícios financeiros que advêm disso. Não há promessa disso
em seguir e amar a Cristo. O mestre daqueles discípulos morreria numa cruz sob uma profunda humilhação, como foi. Ele seria sepultado num sepulcro emprestado por alguém. Então não havia nada de interessante nesse aspecto que fosse convidativo amar e servir a Cristo. E por que aqueles homens continuaram? Por que eles persistiram? Amá-lo só seria possível então com um amor dado por Ele mesmo. O amor a Cristo jamais poderia ser um amor gerado internamente, puramente pelo homem, porque esse amor ele não subsistiria. Nós jamais conseguiríamos amar a Cristo, amar a Deus, amar o Espírito, se Deus não nos desse esse amor, se Ele não compartilhasse desse atributo tão maravilhoso dele, atributo pessoal, e Ele não compartilhasse conosco do seu grande amor. Precisaria ser como o amor do Mestre, do próprio Cristo, esse amor que a gente fala tanto, que é um amor altruísta, um amor de autonegação, um amor que doa, um amor que se dá. Então, meus irmãos, essa é uma marca do discípulo. Amar imitando o Mestre, amar diferente do que o mundo propõe. O mundo sem Cristo propõe como regra de vida, regra para ser bom, regra para ser bem sucedido. Há algo muito maior e relevante do que simplesmente fazer algumas coisas para mostrar que nós somos bons ou amamos alguém. Paulo ele descreve com todas as riquezas que acompanha nesse amor, ali em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, ele vai falar inclusive que esse amor é sofredor. Esse amor que Deus nos deu, inclusive, que Cristo nos amou, é um amor que traz dor para quem ama, nos permite sofrer, nos permite olhar para o outro, e a igreja precisa despertar para isso, e dar além, do que simplesmente eu posso dar. É o amor que Jesus ele requereu de Pedro, a fim de que Pedro continuasse com intrepidez o cuidado do rebanho de Deus. Ele diz lá no Evangelho de João, mais adiante, ele diz assim: Simão, filho de João, tu me amas? Ele vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Pedro, meus irmãos, ele talvez não imaginasse com certeza a implicação disso, mas é o que vai acontecer na vida dele. De certa forma, o amor a Cristo, ele precede então a obediência aos seus mandamentos, porque ele está falando aí: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse amor que Deus coloca no nosso coração a Cristo é que vai nos ajudar a guardar os mandamentos de Deus. Isso é maravilhoso, nós pensarmos nisso. Se eles não o amassem, eles não teriam prazer nos mandamentos de Cristo. Para que guardar? Eu não amo, eu não tenho nenhuma aproximação, eu não tenho nenhum interesse, não há nada que me atrai nisso ou nessa pessoa. Então nós precisamos aplicar isso à nossa vida como cristãos, esse amor como discípulo, esse amor fiel a Cristo. Guardar os mandamentos de Cristo implica em fidelidade no serviço, tanto para com o meu, nosso testemunho pessoal, quanto para o momento da exposição da própria palavra, do Evangelho de Cristo, que Deus nos dá a oportunidade todos os tempos, para que nós o coloquemos diante das pessoas, para que chegue ao coração do nosso amigo. Isso foi evidenciado pelos apóstolos. Por exemplo, quando Pedro prega lá no Pentecostes, Atos 2, ele prega, meus irmãos, com intrepidez. Ele prega sobre ameaça, sobre grande perigo, mas ele prega, porque agora eu entendi esse evangelho, tudo se encaixava, tudo fazia sentido. O amor a Cristo o levou a servi-lo para a glória de Deus. Filipe, quando ele ministra para aquele homem
aquele grande tesoureiro, né, o ministro de finanças da Etiópia, ele prega para ele com intrepidez. E aquele homem volta para a Etiópia, convertido a Cristo. João vai afirmar na primeira carta, no capítulo 5, verso 3, que o mandamento de Deus não é pesado. Não seria normal a gente olhar para as Escrituras e falar, o mandamento de Deus é pesado, porque ele não é pesado. Não é fácil, mas não é pesado. Por outro lado, quando Paulo pregou lá em Éfeso, olha que coisa interessante, lá Paulo realiza muitos milagres, houveram muitas conversões, houve um tumulto, um alvoroço lá em Éfeso, quando Paulo e seus companheiros chegam pregando o Evangelho, mudança de vida, pessoas jogando livros de magia fora, e a cidade começou a não ter mais lucro nessas coisas, e houve uma contestação e uma perseguição a Paulo. Mas interessante que lá haviam 7 filhos de um sacerdote chamado Seva. Eles tentaram copiar o que Paulo fazia, eles olharam Paulo e foram olhando como que Paulo fazia, o que Paulo falava, quando as pessoas eram curadas e os milagres aconteciam. E eles vão até uma pessoa possessa de espírito maligno, e eles chegam para essa pessoa e diz: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E o fim, né, daqueles homens não foi um fim de morte, mas foi terrível o final dessa história, porque eles foram agredidos pelo espírito maligno, aqueles 7 homens. Eles saem como desnudados diante daquele homem com espírito maligno, saem correndo diante da presença daquele homem. Eles não eram discípulos de Jesus, eles não amavam a Cristo, e muito menos eles guardavam os mandamentos de Cristo, diferentemente de Paulo. Amar a Cristo, guarda os seus mandamentos e obedece-os. Por outro lado, amar a Deus e guardar os seus mandamentos redunda numa enorme bênção, que ele vai falando a partir do verso 16. Fazer isso traz sobre a nossa vida uma grande bênção, uma enorme bênção, algo imensurável. Jesus diz aí que ele vai solicitar a Deus que lhes conceda a dádiva do Espírito Santo. Está dentro desse contexto de amar e obedecer os mandamentos, guardar os mandamentos. Esses serão privilegiados pela bênção do Espírito Santo vindo de Deus. Essa, meus irmãos, é uma rota planejada, preparada por Deus. Ou seja, Jesus está tratando aqui com os seus discípulos de algo que é certo para aqueles que já foram limpos, porque creram na palavra de Cristo. Esses que creram foram limpos. Jesus fala isso em 13:10. Jesus fala isso, confirma isso em 15:3. Vocês já estão limpos por causa da minha palavra. Vocês já creram. Mais atrás, Jesus vai fazer até uma distinção: menos um de vocês. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa bênção que será derramada nesse contexto aqui sobre aqueles que amam a Cristo e o obedecem. São os que creram, são aqueles que passaram então a amar a Cristo. Solicitar a Deus, ele diz aí: eu solicitarei ao Pai. Essa expressão solicitar, ela tem sido mais preferível do que outras, como rogar, perguntar, ou até mesmo pedir a Deus, porque essa ideia de Cristo solicitar, ela promove a unidade, a ideia, né, da verdade da unidade entre Cristo e Deus, e traz no significado dela também a ideia de igualdade entre o Filho e o Pai. Diferencia Jesus de nós, que oramos pedindo, enquanto Jesus, o Filho, ele solicita ao Pai. Ele e o Pai são iguais em poder.
Aqui é uma função em que Cristo cumpre diante do Pai como enviado do Pai na sua missão de redimir o homem do seu pecado. Essa promessa então do envio do Espírito Santo, ela está entre as mais importantes no significado da continuidade de Deus no meio do seu povo. Deus está dizendo assim: eu continuarei no meio de vocês. Dá para imaginar o que passava na mente daqueles discípulos naqueles dias em que o mestre sairia da presença deles. Até então a cruz ainda era muito, eles ouviram sobre isso, mas era ainda uma coisa muito duvidosa para suas mentes e para os seus corações. Mas se lá no Antigo Testamento Deus se apresenta de várias maneiras, nas teofanias, por exemplo, nos sinais no próprio templo que Deus fez de várias maneiras, em vários momentos, até mesmo por meio do próprio Espírito Santo, quando Deus se manifestou diversas vezes, a gente vai ter então no Novo Testamento a presença de Deus se humanizando, primeiramente através de Cristo. Você percebe que Deus nunca nos deixa sozinho? Ele está sempre no meio de nós. Por fim Ele se revela na pessoa de Cristo, e vem a cruz, mas agora Cristo diz que Ele vai voltar para junto de Deus Pai, contudo permanecerá junto com os seus por meio do teu Santo Espírito. O Espírito vai continuar, meus irmãos, Deus está conosco. Essa é a maravilha que nos sustenta como igreja. Agora Cristo diz que vai voltar, e que o Espírito continuará no meio de nós. Ele vai manifestar no meio de nós. O Dr. Gordon Fee, um livro muito antigo, meus irmãos, tem lá na minha prateleira, eu estava vendo a data dele, de 97, não tanto antigo assim, mas é de 97, falando sobre isso. Paulo, o Espírito Santo e o povo de Deus, nesse livro, ele diz que na visão de Paulo, a vinda do Espírito Santo significava a chegada da nova aliança, prevista pela circuncisão do coração, prenunciada lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. Na verdade, essa marca da nova aliança, a nova aliança está inaugurada, obviamente, com a morte e ressurreição, com a vinda de Cristo, sua morte, especificamente sua morte, ressurreição e ida para o céu. Mas agora a presença do Espírito Santo. Lá em Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Porque se Deus não fizer isso, meus irmãos, nós não conseguimos amá-lo. É Deus que opera, é Deus que não se esqueceu de nós, que fala no passado, e não tem passado para Deus, né? Ele continua falando ao nosso coração. Muitas palavras, elas podem ajudar a nós, né, na definição da missão do Espírito Santo. O pneuma, o Espírito de Deus. A palavra advogado é usada para Jesus, em alguns textos, é usada para o Espírito Santo, ajudador, auxiliador, consolador, conselheiro e tantas outras. Jesus fala que esse é o outro consolador, é o outro ajudador, porque na verdade, Jesus, o primeiro, nesse sentido aí, o primeiro consolador da alma do homem, se nós não ignorarmos Deus, não é esquecermos de Deus, mas presente no meio do povo, Jesus é esse primeiro consolador da alma do homem. E lá em 1 João 2,1 é usado para Jesus a ideia do advogado que intercede pelos nossos pecados junto de Deus. E a palavra advogado lá em 1 João 2,1 é paracleto ou parácleto, que é a mesma expressão usada para o Espírito Santo. E aí nós vamos voltar, né, à teologia, o ensino de que a unidade da Trindade, e como eles são iguais em poder, a mesma essência. E aqui, agora ele está falando de um outro paráclito, um outro ajudador, mas porque Jesus está retornando ao céu. Agora virá o Espírito Santo, o selo da promessa, como você vê lá em Efésios 1,13, que o Espírito habita
na vida do que é salvo por Cristo. Esse é o sentido daquele texto de Efésios, capítulo 1, verso 13. Ele é alguém como Jesus, ele é como Deus Pai, ele é divino, ele faz parte da Trindade, ele é uma pessoa, nós não o vemos, mas ele é um ser pessoal, e ele operará em nós para a glória do Filho. João 16,14 fala isso, que a operação do Espírito é para a glória do Filho, porque as obras do Espírito Santo vai nos fazer olhar para o Filho, para aquilo que o Filho fez em nós através da cruz, da morte e da sua ressurreição, e não é para qualquer tipo de exaltação pessoal, da minha ou da sua parte. Muitas vezes tem se usado a pessoa do Espírito Santo como provedor de superpoderes, que nos coloca numa condição de, às vezes, eu espero que isso aí não seja uma realidade, né? De superioridade sobre muitos e tantos outros. Não é isso. Não foi para isso que o Espírito se manifestou e veio para o meio de nós. Eu creio, meus irmãos, que o Espírito Santo ele possa se juntar àquela promessa contida lá em Mateus 28, 20, que aquela promessa ela é específica ali falando de Cristo, ele permanecerá, no sentido de que, olha, tudo que eu ensinei para vocês vai permanecer, vocês vão permanecer sendo protegidos, mas eu acredito que há essa junção também da presença do Espírito, quando ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e João escreve no final, amém. É Deus não deixando você sozinho. Por que você sente alegria, mesmo diante de tantas lutas, tantos desafios? Por que é uma alegria? Não é uma alegria que faz você rir das situações, é uma alegria que faz você sentir e ter paz diante dos grandes desafios que nós nos deparamos no dia a dia. O Espírito Santo então nos proverá de encorajamento, porque ele habita na vida daqueles que creem. Ele vai habitar em nós, essa é a promessa de Jesus ali. Em sua manifestação no meio de nós e em nós, a Bíblia afirma que ele fala. E aqui eu estou colocando alguns atributos do Espírito na operação nas nossas vidas. Ele fala ali em Atos, vários versículos, podemos citar aqui. O Espírito agindo em nós, ele ensina, ele nos ensina. João 14, 26, eu vou ler. Mas o Consolador, o Espírito Santo, um pouquinho mais adiante esse texto aí, tá? A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso vai acontecer na vida deles. Eles começam a fazer citação das palavras de Jesus. Depois eles vão escrever os evangelhos, alguns deles, né, que não foram todos eles discípulos, mas escreve o evangelho. Paulo é revelado de uma forma especial e maravilhosa por Cristo. É revelado a ele o que escrever e o que deixar para nós como palavra, porque ele ensina. A Bíblia diz que ele perscruta o nosso coração, ele examina, ele sonda. Lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós e através de nós também. Romanos 8, 26 diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito orando em nós, e se apoderando de nós. Nós não perdemos a razão quando assim procedemos, mas é Deus operando em nós. E creio, meu irmão, que aqui está uma grande ajuda, pois como o verso diz, nós lemos, não sabemos como orar como convém. Jesus diz isso. No entanto, o Espírito Santo nos ajuda a orar em conformidade com a vontade de Deus, a fim de sermos atendidos. Lá mais atrás, no capítulo 14, verso 13 e verso 14, fala que Deus, o Senhor nos atende nas nossas petições, porque nós aprendemos a orar em conformidade. Isso eu preguei da vez passada. Nós aprendemos a orar em conformidade com a vontade de Deus. Sim, Ele nos atende. Estamos orando na conformidade daquilo que Ele nos ensina. Isso tudo, meus irmãos, então, glorifica a Deus, obviamente. A Bíblia diz mais ainda, ou seja, que Ele ilumina-nos. Vocês lembram que a Bíblia foi inspirada por homens
inspirada por Deus a homens que a escreveram, mulheres, temos o livro de Esther e outros. Mas esse momento de inspiração, ele foi único. A Bíblia está revelada, a inspiração já aconteceu, foi direto de Deus ao homem. Agora Deus nos ilumina para nós interpretarmos a palavra dele, é iluminação. E a Bíblia diz então que o Espírito Santo, lá em Efésios 1, 17 e 18, é um dos textos, ele nos ilumina, ele opera também em nós a regeneração, o nascer da água e do Espírito Santo. Diz que ele nos santifica, lá em Gálatas 5, diz que ele transforma-nos à semelhança de Cristo dia a dia, 2 Coríntios capítulo 3. Meus irmãos, não podíamos ficar sozinhos mesmo, não podíamos ficar sem a promessa do Espírito Santo. Então é por isso que o Consolador, ele é o melhor ajudador, ele é o melhor auxiliador, porque ele nos ajuda nas nossas limitações. Diz que no verso 17 ainda que ele nos guiará na verdade, porque ele é a verdade, porque ele faz parte da Trindade que é a verdade. Nós seremos sempre distintos dos demais moradores desse mundo. Jesus diz que os moradores deste mundo não o vê e nem o conhece. Mas isso é diferente para nós. E essa distinção ela não se dá tão somente por meio de algum mérito nosso, mas porque o Espírito Santo nos preservará na verdade, nos fará ser diferente. A igreja nem é diferente por causa de coisas diferentes que nós fazemos por nós mesmos, mas porque o Espírito Santo opera em nós e através de nós. Dessa forma, vida, olhar, pensamento, conduta, nem tudo nós seremos diferentes, porque o Espírito habita nos filhos de Deus. Então, meus irmãos, a verdade de Deus, ela será a nossa nova forma de viver. E isso só pode ser possível pelo poder do Espírito. É pela presença do Espírito que a igreja cresce. É pela presença do Espírito que a igreja amadurece espiritualmente e se torna adulta. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia por si mesmo. Ou você vai ler como alguém que disse para mim que leu a Bíblia 7 vezes, mas ele não conhecia. Ele não tinha uma vida com Deus. Ele não vivia, porque ele não amava Cristo. Não sei se hoje ele ama, não sei se ele está vivo. Faz tanto tempo isso. O Espírito vai nos direcionar para a palavra de Deus. O Espírito vai nos iluminar para entender essa palavra. É pelo Espírito então que a igreja se torna adulta. A presença do Espírito Santo na vida dos salvos aponta para a realidade de que nós então não ficamos órfãos, porque Jesus diz aí, vocês não estarão órfãos, porque ele vai voltar para o céu, mas os discípulos não ficarão sozinhos. Ele diz ainda mais no verso 19, porque eu vivo, vós também vivereis. Vocês não ficarão sozinhos, abandonados, isolados, mortos, perdidos. Não, haverá vida na vida dos filhos de Deus. Ele vai permanecer conosco. Pela presença do Espírito Santo, os discípulos de Jesus sempre o verão. No verso 20, então, Jesus aponta que há uma unidade de essência entre ele e Deus Pai. Parece que ele muda de assunto, mas não. E aí, meus irmãos, ele veio do Pai. Está dizendo, ele veio do Pai, ele vai retornar para o Pai. Há uma unidade, há uma vida comum. É uma unidade que ela não cresce e ela nem diminui. Essa unidade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Porque ela já está pronta, ela é absoluta. Ela já está já está formada na sua essência. Jesus, Deus e Espírito não precisam de um dia crescer mais a unidade deles, o relacionamento deles, porque já está na sua perfeição. Mas Jesus não apenas está dizendo palavras por dizer, existe propósito nessas palavras, ele está afirmando que este será também o padrão de relacionamento entre Cristo e os servos dele. E será bem diferente da unidade entre Deus e Cristo, embora a Bíblia nos chama atenção para olharmos para esse tipo de união, de unidade entre Deus Pai e Deus Filho e imitarmos, mas a nossa será diferente. Entre nós e Cristo vai ser diferente, vai ser uma união que vai se expandir, e ela vai crescer com o passar do tempo.
à medida que o Espírito vai operando em nós, porque Ele está no meio de nós e Ele está em nós, essa unidade, esse relacionamento, ele vai crescendo, ele é crescente, ele não está absoluto ainda, mas ele vai crescendo com o tempo. Ele, então, é essa videira, Jesus, que alimenta os ramos que somos nós. Nós amaremos mais a Cristo, obedeceremos aos seus mandamentos e nós seremos melhores servos, tão somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo prometeu que habitaria em nós. E isso vai acontecer, meus irmãos. Isso vai acontecer. O Pentecostes marca esse grande momento da vinda do Espírito Santo de Deus e a permanência dele. Não há mais evento pentecostal como houve nas Escrituras. Não há algum evento diferente para marcar a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É crer, amar, guardar, obedecer os mandamentos de Deus. A promessa é de Deus para nós, do próprio Cristo, que seremos habitados pelo Santo Espírito, sem nenhuma manifestação especial de glossolalia, né? Que é a de línguas, por exemplo. Isso é um dom. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque traz alívio à nossa fé, ao nosso serviço a Deus. E por esse encorajamento, então, do Espírito Santo, nós vivemos neste mundo. E vivemos, somos protegidos, guardados, velados por Deus. É pelo poder e operação desse mesmo Espírito Santo é que nós aguardamos com grande esperança a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele nós estaríamos desesperançados. Deus está conosco, Deus está presente no meio de nós. Nós não vemos, mas nós sabemos que Ele está agindo no meio de nós. O que você faz para a glória de Deus é o próprio Deus agindo na sua vida. E nós não faríamos isso se Deus não fosse misericordioso conosco. Deus nos abençoe, meus irmãos, e ajude-nos a orar, né, e a sermos instrumentos pelo poder do Espírito Santo, para que de todas as formas nós glorifiquemos a Cristo e glorifiquemos a Deus Pai também, que não se esqueceu de nós. Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela dádiva do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, porque somos consolados pela presença do Espírito. Nós não estamos, ó Deus, tristes porque o Senhor foi. Nós apenas aguardamos agora, ó Deus, a volta do Senhor, com grande alegria, Deus, com grande esperança nos nossos corações. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. E obrigado porque Ele é operante na igreja do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a servi-lo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos santos, porque o Espírito nos santifica, para a glória do Senhor. Guarda a Tua igreja, Pai, e livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.